Há um tempo atrás vocês pediram para que eu fizesse um vídeo sobre fundos de fundos. Então eu escolhi um dos meus preferidos que eu tenho na minha carteira, que é o MCHF11. Vamos conversar um pouquinho sobre esse fundo imobiliário e também vou mostrar para vocês as informações do relatório gerencial e vou comprar algumas cotas aqui com você. Então eu peço a sua inscrição, o seu like, porque isso ajuda bastante a eu continuar trazendo conteúdos aqui para vocês de forma gratuita. Bom pessoal, aqui vocês estão vendo, né, toda a minha carteira aí de fundos imobiliários de uma forma bem resumida em relação ao meu dividend yield on cost, ou seja, o quanto que eu recebo em relação ao meu preço médio. O MCHF11 ele está aqui, ó, nessa parte, ó. Nesse momento eu tenho 158 cotas, tendo um preço médio de R$ 8,74. O meu yield on cost está em 0,915. Isso com base no último dividendo, tá pessoal? Isso com base no último mês. Essas informações é com base no último mês. Eu tenho uma aba aqui, ó, que mostra as informações de todos os meses que eu venho investindo. No caso do MCHF11, eu invisto nele desde quando eu comecei a investir em renda variável, que foi há um ano atrás. Inclusive eu gravei um vídeo sobre isso, vou deixar na descrição e no card para você assistir esse vídeo comemorativo, digamos assim, entre aspas. E veja que ele está trazendo um rendimento para mim de 1,08%, isso ao longo de toda a jornada investindo no MCHF11, o que é bem bacana. Pensando em valores mais absolutos, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, na parte de fundos imobiliários, observando aqui o MCHF11, olha só, ele está custando R$ 8,29 e meu preço médio está acima, né? Já vou comprar algumas cotas para poder reduzir esse preço médio e já me pagou R$ 84,02. E aqui tem tudo bonitinho, ó, todas as informações de pagamento desde janeiro, olha só, desde janeiro, porque eu comecei em dezembro de 2022, eu comprei a cota em dezembro de 2022, algumas cotas, e em janeiro, que foi o mês seguinte, né, desse ano agora de 2023, eu já recebi 40 centavos. E fui aportando sempre que possível, né, observando aí o portfólio, observando o PVP e outras informações, é claro, do relatório gerencial, e sempre que possível eu fui aportando. E no último mês aqui, ó, em novembro, ele me pagou R$ 10,40, R$ 10 a mais do que no primeiro mês. O MCHF11 vem pagando bonitinho, tudo certo, tudo tranquilo. Corresponde hoje a R$ 1.309,82 do meu patrimônio. No relatório gerencial, que você pode encontrar aí de forma gratuita na internet, né, no próprio site do Mauá Capital, que é o MCHF11, nesse caso aqui, ou você pode ir lá no site do Status Invest e buscar esse relatório. Se você não sabe fazer isso, eu vou te mostrar aqui rapidinho, olha só, statusinvest.com.br, você pode aqui, ó, buscar o seu fundo imobiliário, como por exemplo, né, o MCHF11, e você já clica aqui, ó, comunicado, tá vendo? Ó, comunicado, ele vai direto lá para baixo e você pode acessar o último relatório gerencial, tá aqui, ó, e abrir, que é o mesmo que tá aqui, ó. Tá vendo? Então você pode fazer isso de uma forma muito mais rápida, né? Você vai lá no Status Invest, busca lá o fundo que você quer e você vai se atualizar e estudar, né? É importante que você sempre se atenha aos relatórios gerenciais. Eu gosto muito da forma que é escrita o relatório gerencial do MCHF11, com as informações principais aqui, olha só, 86.229 cotistas, um patrimônio de 306 milhões, mais de 306 milhões. E essas informações restantes que estão aqui são com base quando foi fechado, né, o relatório do MCHF11. É legal isso aqui, ó, anúncio e pagamento de dividendos. Então isso aqui é legal para você se programar. Ele anuncia no 8º dia útil e paga no 13º dia útil. Então você já consegue se planejar em relação a isso. Tem uma taxa de gestão de 0,77% ao ano, 0,18% ao ano é a taxa de administração e 20% sobre o que exceder a variação do IFIX é a taxa de performance. Nesse momento que eu estou gravando o vídeo, o MCHF11 está custando R$ 8,19, 0,87 é o PVP e a liquidez está quase chegando em R$ 1 milhão. E por ser um fundo de fundo, olha só que bacana, ele teve uma valorização aí, ó, 4,6% ao longo dos últimos 12 meses. Tem muitas informações aqui, né, pessoal? Tem a taxa média da carteira, né, com os estruturados, os créditos que são os CRIs, né, os FIIs líquidos e o total. Tem também informações assim, ó, que é bem interessante, você precisa ler com bastante calma, tá? Por exemplo, ó, vale ressaltar que aproximadamente 15% do portfólio do MCHF11 está alocado em estratégias que envolvem desenvolvimento de ativos para posterior ganho de capital. O ponto a ser destacado é que durante esse período, essas alocações não pagam rendimentos mensais. O potencial desses ativos virá com o tempo, à medida que existam eventos de liquidez de maturação. Então é o seguinte, uma pequena parte do portfólio todo do MCHF11, 15% nesse caso aqui, não está gerando rendimento para o próprio fundo e, consequentemente, isso não é passado aos cotistas. Mas eles estão pensando num futuro, num ganho de capital futuro, o que pode ser interessante para você que quer investir a longo prazo, como é o meu caso. Ou seja, pensando que esses ativos eles vão vingar, digamos assim, entre aspas, né, e possam trazer aí rendimentos
melhorando aí o fundo como um todo, trazendo mais rendimento para nós cotistas. Aqui, por exemplo, ó, tem o detalhamento dos ativos, né, estruturados. Por exemplo, aqui no caso do MCHY11, que é um high yield, ele é um fundo imobiliário high yield, bastante atenção, tá? Bastante cuidado com isso. 33,7% da carteira aqui do MCHF11 está nesse ativo estruturado. É um pouquinho arriscado, mas tudo bem. Se você souber disso, né, você abrir o relatório gerencial e sabe do que você está fazendo, tá tudo certo. E eu quis chamar a atenção porque esse aqui é a maior porcentagem da carteira do MCHF11. 1/3 da carteira do MCHF11 está aqui nesse ativo estruturado, que é o MCHY11. Ó, alocação setorial dos FIIs líquidos, né, que são os fundos imobiliários nos quais o MCHF11 compra, né, ó, logístico, renda urbana, lajes comerciais e recebíveis imobiliários, que são fundos de papel. Ele compra outros fundos de papel. Compra também outros fundos de tijolo, como de logística, como de renda urbana, como de lajes comerciais também. E aqui tem o detalhamento por ativo. E olha que interessante aqui, ó. Conforme indicado na página 4, a alocação em FIIs líquidos representa no gráfico ao lado correspondente a 16% total do fundo. Então ele é um fundo de fundo, mas ele tem uma pequena expressão aí em relação à quantidade de fundos imobiliários que ele compra. Tem alguns fundos imobiliários aqui que são bem famosos, né? O KNIP11, que é um fundo da Quineia, o SARI11, tem também o KNSC11, que também é um outro fundo da Quineia, um fundo aí que ele é metade IPCA, metade CDI dentro do seu portfólio, né, em relação aos CRIs. Tem também aqui o JSRE11, tem o GALG11, do qual eu tenho na minha carteira também. Então você vê aí que tem, né, uma pequena parte aí desses fundos imobiliários que compõem o MCHF11, entregando um dividend yield de 11,7%. Então é um relatório bem simples de entender, bem escrito, limpo, transparente, fácil de entender, que você pode ter acesso e pensar se o MCHF11 vale ou não vale a pena pertencer à sua carteira. Eu vou comprar um pouquinho mais desse MCHF11, eu tenho aqui na Nuinvest atualmente R$ 566,25. Vou aproveitar que nesse momento ele está barato, né? 0,87 o PVP, entregou bons dividendos, o qual você viu ali que eu recebi esses dividendos, e como meu preço médio está acima do preço atual, eu vou comprar mais algumas cotas do MCHF11. Vamos aqui, ó, renda variável, MCHF11, e vou comprar aqui 12 cotas para bater certinho 170 cotas, beleza? Ó, vou comprar 12 cotas, ó, já está aqui, ó, 170 cotas. Daqui a pouco ele vai atualizar o preço médio, demora um pouquinho aí, mas eu já posso ir lá na minha planilha, colocar lá para fazer a atualização do meu preço médio, que vai reduzir um pouquinho porque eu comprei ele a R$ 8,31, que é abaixo de 8,74. Então tá aí para vocês, Ninja, uma análise do MCHF11. Agora eu quero saber de você, Ninja, você tem o MCHF11 na sua carteira ou outro fundo de fundo que você gosta bastante e está contente com os resultados? Então compartilha aqui, deixa nos comentários para que a gente possa aprender bastante um com o outro. E deixa o seu like se esse vídeo te ajudou, te ensinou coisas que você não sabia e esclareceu mais sobre fundos de fundo. Isso ajuda bastante a gente continuar crescendo aqui, beleza? Muito obrigado pela sua atenção, forte abraço, tamo junto, tchau!